Tudo o que a princesa Flora queria era encontrar seu prometido, príncipe Henry, dono de sua intensa e sonhadora paixão. Com a aproximação de seu baile de apresentação, uma união oficial era a melhor das previsões de Flora, que sonhava com o momento em que um anel de diamantes escorregaria em seu dedo anelar e os lindos lábios de Henry encontrariam sua mão. Contudo, o que seria uma última façanha para além dos muros do castelo, tornou-se uma verdadeira aventura, causando uma reviravolta em sua vida. Salva por um cavalheiro desconhecido e seu escudeiro, Flora viverá grandes emoções, muito além do que um dia poderia imaginar, enquanto trilha o caminho de volta ao seu lar sob a proteção dos 2 homens que lhe garantiram companhia. Entretanto, seu destino estava traçado, e a desacertada princesa descobrirá que às vezes o que parece um sonho pode se transformar em um grande pesadelo, e onde menos se espera pode se encontrar o amor. Yo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Natara Zulay, uma desenhista e escritora cristã amadora. Isso que eu acabei de ler é a sinopse do livro online O Irremediável Destino da Princesa Desacertada, escrito pela Lady Thornton, uma das ladies de Pemberley. E eu já peço perdão por todas as vezes que eu vou errar a pronúncia dos nomes, porque pronúncias não são meu forte, infelizmente. Esse e os outros livros das ladies vão iniciar um novo quadro do canal que por enquanto eu vou chamar de fanarts. As fanarts que vão aparecer aqui serão de obras cristãs e eu vou tentar seguir o seguinte esquema. Para cada obra que aparecer, eu vou escolher alguns personagens principais, podendo ser protagonistas e antagonistas ou só protagonistas, e fazer 2 desenhos de cada um, o primeiro de rosto e o outro de corpo inteiro, e para encerrar, uma ilustração de alguma cena da obra. O primeiro vídeo de cada livro eu vou introduzir a história da obra e depois falar sobre o personagem que estou desenhando e sem dar spoilers. Todos os vídeos desenhando apenas o rosto do personagem eu vou falar sobre esse personagem em questão sem spoilers. E no vídeo de corpo inteiro eu já vou falar de maneira mais aprofundada da história do personagem dando spoilers, então preste atenção nisso. Talvez esse modelo do quadro mude com o passar do tempo, então vamos só ver o que dá certo e o que não dá. Nesse primeiro livro, pretendo fazer desenhos dos personagens Flora, Philip, Jasper, Henry e Morgana. Se você não sabe quem eles são, tudo bem, você pode descobrir ao longo dos vídeos ou indo ler o livro e eu sugiro você ler o livro. Se eu não quisesse que você lesse o livro, eu não estaria indicando ele. Novo quadro explicado, agora vamos falar um pouco mais sobre a história. O Irremediável Destino da Princesa Desacertada, como deu para perceber pela sinopse, é um romance, mas não só isso, ele também é um romance de época com reinos, reis, príncipes e princesas, em um universo de fantasia com criaturas fantásticas, embora, não se iluda, não tenha magia, ou pelo menos ela não foi apresentada para o leitor. E sim, eu diria que uma história que tem anões e criaturas fantásticas pode ser considerada fantasia. Mas não menos importante do que tudo isso, essa história é cristã e segue preceitos bíblicos. Então não espere aquela pegação desnecessária e apelativa que a gente vê nos livros de hoje. Ah, mas eu não gosto de história de fantasia. Não se preocupe com isso, meu caro telespectador, porque embora a fantasia seja um dos gêneros da obra, ela não aparece muito. Tanto que tiveram leitores que se esqueceram desse detalhe e só foram lembrar quando as coisas fantásticas aconteceram. Os próprios anões que eu mencionei antes nem aparecem na história, eles só são citados. Isso até mesmo gerou uma postagem no Instagram de uma pessoa que leu o livro que disse que essa história é fantasia para quem não gosta de fantasia. Então não se preocupe, pode ler o livro. E para aqueles que gostam de fantasia, ela é bem legal quando aparece, então acho que não vai atrapalhar muito sua leitura, ela, não ser o foco. A narração é em terceira pessoa e conduz a história muito bem. Os personagens são carismáticos e a viagem da Flora, que para aqueles que não perceberam é a personagem que eu estou desenhando nesse vídeo, junto dos 2 rapazes que acompanham, é bem legal e divertida de acompanhar. Se você acha que as coisas vão acabar depois dela voltar para casa, já estragando sua surpresa, mas ainda tem alguns capítulos de história antes do final feliz. E sim, é um final feliz. Se você tá cansado de livro que te destrói e deixa uma semana inteira depressivo, triste pra baixo, essa história que eu tô recomendando é uma boa pedida. Um aviso que eu gostaria de dar sobre a obra é que ela trabalha usando alegorias. Ela não cita nenhuma vez o nome Jesus, mas fala sobre ele com essas tais alegorias. Algo parecido, mas não igual,
ao que a gente tem em As Crônicas de Nárnia, só que sem um Aslan com poderes sobrenaturais. Agora vamos falar sobre a personagem que você está vendo agora. Princesa Flora Jasmine do Reino de Arte. É um prazer conhecê-los, cavalheiros. Eu estou longe de casa e preciso retornar a tempo para o Metisala daqui a 2 dias. Por favor, leve-me ao palácio. Flora é a única princesa do Reino de Arte. Ela é filha do rei Jorge V e possui um irmão mais velho chamado Ferdi, que é o príncipe herdeiro. Ela foi criada dentro do castelo a vida toda e por isso sempre teve curiosidade para saber mais sobre o mundo fora dos muros. Eu cresci dentro do palácio, meus quase 21 anos confinada dentro daquela muralha, oculta ao mundo desconhecido. Veja bem, tudo que eu sei do mundo exterior, bom, ao menos até ontem, se dava pelos meus livros de estudos e pelas constantes descrições do meu irmão Ferdi sobre suas viagens. Também ouvia os relatos dos guardas quando retornavam de uma missão e ficava admirada, sonhando com o mundo exterior. Eu ansiava pela oportunidade de experimentar um pouco dessa vida normal das pessoas. Flora possui uma personalidade ingênua, amável, curiosa, obstinada e humilde. Por causa da sua ingenuidade e ignorância de como são as coisas fora dos muros do palácio, ela acaba se metendo em problemas, alguns preocupantes e outros engraçados. Só pro leitor que é engraçado. Embora isso, ela sempre busca ser otimista. Seu passatempo favorito é pensar apaixonadamente em Henry. Mas sua natureza delicada e amável procuraram pensar no bem de tudo aquilo, e ela logo havia se esquecido da maldade dos homens anteriores, passando a enxergar novamente seus novos companheiros como uma bênção divina. Pouco ponderou na possibilidade de estar errada, e voltou a divagar em Henry e no dia em que daria um primeiro beijo de amor verdadeiro. Para mais detalhes sobre a personagem Flora, leiam o livro O Irremediável Destino da Princesa Desacertada, no Wattpad. É de graça e para facilitar a sua procura vai ter um link na descrição do vídeo que vai te levar direto para a história. Falando agora sobre o desenho em si, eu tentei usar nele um tipo de traço que eu não tenho costume de fazer. Esse traço que você usa a pressão na caneta para poder deixar ele mais fino ou mais grosso. Eu não costumo fazer ele porque minha mão é muito pesada, inclusive quando eu me envolvo com o desenho, minha cabeça vai longe enquanto eu tô fazendo ele, aí pronto, fica sempre o mesmo traço. Mas esse traço diferente eu quero aprender a fazer ele, conseguir me concentrar para poder fazer ele, porque deixa o desenho mais bonito, é legal, é bonito ele. Se Deus quiser, com o tempo eu vou aprendendo. E eu vou usar, e como eu usei ele nesse desenho, eu vou continuar usando ele em toda essa série, nem que seja da Princesa Desacertada, e o resto eu volte pro traço antigo, pra poder ficar tudo igualzinho, sabe? Eu também fiz os cílios da Flora com falhas, né? Eu não pintei ele todinho de preto, eu deixei algumas falhas nele porque eu vejo isso em alguns outros desenhos, sabe? Desenho de mangá, por aí eu vejo e... sei lá, seria bacana, interessante, uma técnica nova. Talvez um dia eu aprenda ele direito também, deixar bonito e deixe nos meus desenhos normal. Outra coisa que eu tô aprendendo a fazer também, que eu tô tentando aprender pelo menos, né, é pintar tecido, porque as roupas que eu pinto não é tecido aquilo ali é plástico fosco. Porque eu não sei pintar as dobras, sabe, da roupa, deixar ela parecendo realmente um tecido. Fica tudo meio fosco, o jeito que eu pinto. Eu tentei fazer até diferente essa roupa da Flora, né? E ficou diferente do que eu faço, pelo menos. Mas com o tempo eu vou aprendendo, se Deus quiser eu vou conseguir fazer isso dar certo. É só ir tentando e treinando, né? E pra quem percebeu que eu tô com um programa de desenho diferente, né? Que esse aqui é mais escuro, é que esse aqui é o Krita. O outro que eu usava nos outros vídeos era o Paint to Sai. E o Krita, ele é legal, ele tem bem mais ferramenta do que o Sai, e por isso ele é um pouco mais devagar em algumas coisas, mas nada que atrapalhe no desenho. E eu, depois que me acostumei, né, que eu consegui achar as ferramentas que fazem o tipo de pintura e desenho que eu costumo fazer, ficou bem melhor, porque no começo eu me frustrei muito tentando usar ele, não conseguindo e me enrolando. Mas graças a Deus deu certo e eu tô conseguindo usar ele bem. Bem, foi isso. Se você quiser que a sua história entre nesse quadro, mande um comentário no vídeo ou um e-mail para mim.
Para um livro, quadrinho ou fanfic ser aprovado para entrar nesse quadro, ele deve seguir os seguintes requisitos. Primeiro, a história deve ser cristã. Segundo, a história deve seguir uma linha de pensamento do cristianismo reformado, ou seja, que surgiu com e dentro da reforma protestante. Terceiro, a história deve estar completa. Quarto, a história não pode conter cenas de dormir juntos. Só serão aceitas histórias que tiverem essas cenas ao estilo da Bíblia, ou seja, só uma frase escrito algo tipo "e eles dormiram juntos". Ponto. Quinto, a história pode conter assuntos pesados, como depressão, vícios em drogas e coisas do tipo. E por último, mas não menos importante, sexto, a história deve passar pela aprovação da dona do canal, ou seja, eu. Você pode indicar sua própria história ou então uma história que você goste, e nesse segundo caso eu vou pedir permissão para o autor ou autora para poder a história dele aparecer aqui no canal, a menos que ele esteja morto. E pode ser qualquer história, pode ser um livro, uma fanfic, um jogo, um quadrinho, qualquer coisa, contanto que atenda aos requisitos ditos anteriormente. Foi concedida a permissão das Ladies de Pemberley para os livros delas aparecerem aqui, então já vamos iniciar o quadro com 3 livros garantidos. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e não se esqueça que o principal livro que nós devemos ler é a Bíblia. Deus te abençoe e até a próxima!